pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar o zíper normal, só que embutido, que é muito utilizado aí nas capas de almofadas. E de quebra eu vou te passar as medidas e o passo a passo de como fazer uma almofada bem charmosinha para decorar um cantinho especial aí de vocês. Então vamos pro passo a passo e antes disso não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. Vamos lá? Vamos lá! Primeiro, antes de irmos para o passo a passo da colocação do zíper, eu vou mostrar para vocês quais são as medidas que eu utilizei para fazer a minha almofada. Essa minha almofada aqui, ela pronta, ela vai ficar de 45 por 45, que é um bom tamanho para almofada. Para fazer uma almofada, eu comprei meio metro e eu estou utilizando aqui uma tricoline, beleza? Vou precisar também de um zíper. Eu estou utilizando um zíper comum, esse que é vendido no metro, tá? Eu comprei aqui 50 centímetros de zíper, mas eu só vou utilizar aqui no caso 45 centímetros, beleza? Eu deixei a folguinha nele. Agora é o seguinte, eu vou precisar de 3 partes para fazer essa minha almofada. A primeira parte delas, que é essa maior aqui, que vai ser a frente da minha almofada, essa minha aqui está 46 por 46, é um quadrado. Essa aqui vai ser a frente da minha almofada. Por que 46 por 46? Porque eu tô acrescentando 1 centímetro de margem de costura. As outras 2 partes são as partes das costas da minha almofada. Uma delas, que é essa menor aqui, essa parte menor, ela tem 46 por 24,5. E essa outra parte aqui, que é a maior, ela tem 46 por 28,5 de altura, certo? Então essas são as partes da minha almofada. Vamos agora para a colocação do zíper. A parte da frente aqui da minha almofada eu não vou utilizar agora, vou deixar ela aqui. Vamos utilizar essas 2 partes aqui das costas para a gente fazer a colocação do zíper. Olha só, o nosso tecido, ele tem o direito, que é essa parte aqui que o desenho fica mais vivo, e o avesso do nosso tecido, que é essa parte aqui mais apagadinha, né? O nosso zíper, como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos ensinando a colocar outros tipos de zíper, o que que acontece? Ele também tem direito e tem avesso. O direito do meu zíper é essa parte que o dente do zíper fica à mostra, tá? E o avesso do zíper é essa parte que o dente do zíper não aparece. Isso é muito importante para você fazer a colocação do seu zíper, para você fazer o posicionamento correto do zíper. Porque zíper não é um fecho complicado. O que você tem que atentar é justamente com o posicionamento para você acertar logo de primeira. Então vamos lá. O zíper você vai sempre começar o seguinte, colocando o direito do zíper, que é a parte do dente, em cima do direito do tecido. E você pode começar com qualquer uma das partes, ou a maior ou a menor. Essa parte de tecido que ela tá maior, vocês podem ver aí pela conta que eu passei pra vocês, 4 centímetros maior, são esses 4 centímetros que vai fazer a dobra para esconder o zíper e ficar naquela perfeição, né? Então vamos lá, eu vou começar aqui pela parte maior, mas poderia ser qualquer uma. Vou deixar aqui pra cima o direito, né, do meu tecido. Vou colocar, ó, o direito do meu zíper, que é a parte que tá com dente, em cima aqui do direito do tecido da minha almofada. Deixa eu virar aqui pra facilitar pra mim. E aí, eu vou alfinetar esse meu zíper em cima aqui do tecido. E eu vou fazer isso como? Eu não sei se dá pra vocês verem aí, no zíper ele tem uma partezinha que a trama do cadastro do zíper, ela muda, né?
Nessa mudança, que é mais ou menos aqui, ó, coloquei o alfinete pra vocês, ó, aí do alfinete pra cá tem 1 centímetro, tá? De margem de costura. Então, quando eu estiver posicionando o meu zíper aqui no tecido, eu vou colocar o meu alfinete nesse 1 centímetro, que vai coincidir com 1 centímetro de margem que eu já deixei. Aí eu vou alfinetar todinho aqui o meu zíper. E aí eu alfinetei, né? Onde eu alfinetei, se você estiver fazendo o seu primeiro zíper ou você ainda não estiver fazendo com a segurança ou o seu tecido for molinho, você vai nesse momento alinhavar, tá? Pra depois ir lá na máquina costurar. Pra você fazer essa costura, você vai utilizar o pé calcador de zíper normal, beleza? Veja aí na sua máquina, no manual de instrução, qual que é o pé calcador de zíper normal, porque esse aqui nós estamos trabalhando com zíper normal. E eu vou passar a costura aqui nesses 1 centímetros. Quando você estiver costurando, quando você chegar aqui perto do cursor do zíper, é provável que o pé calcador, mesmo ele sendo próprio para zíper, ele dê alguma emperradinha aqui, porque tá vendo que aqui o negócio até entrou mais, né? Ele atrapalha um pouco o cursor. Se acontecer isso, você vai deixar a agulha, você vai vir costurando, vai parar aqui perto do cursor do zíper, deixar a agulha dentro do tecido, levanta o pé calcador e aí você vem aqui no zíper, ó, e passa para onde você já costurou o cursor e aí continua, abaixa o pé calcador e continua costurando, beleza? Porque se você deixar o cursor do jeito que tá aqui, for tentar passar com o pé calcador, alguns pés, né, pode ser que ele tenha dificuldade de passar aqui, a sua costura fica um pouquinho torta, e aí você corrige dessa maneira. Eu vou lá na máquina passar essa primeira costura e volto aqui. Pronto, passei a minha primeira costura, ó, passei até com vermelho aí pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Então a primeira costura aqui tá feita, ó, na primeira parte do zíper. Agora, nós vamos colocar essa outra parte. O que que a gente vai fazer, ó? Tá vendo que aqui tá, ó, o avesso do zíper, porque o direito do zíper tá aqui no direito do tecido. E na outra parte eu tenho que fazer da mesma maneira. Por isso, ó, eu vou fazer o seguinte, só virar aqui pro direito, né, do zíper, tá? Ficar aqui pra cima pra encaixar melhor. E aí eu vou colocar, ó, o direito do meu tecido em cima do direito do zíper. Então tá aqui certinho. E agora, ó, eu vou alinhar essa minha parte aqui da outra parte da almofada com a de baixo. Vou colocar aqui um alfinete para deixar bem alinhadinho uma com a outra. Ó, tem que alinhar dos dois lados para ficar um em cima do outro certinho. E aí, ó, eu vou virar aqui, ó, assim, pra eu fazer a mesma coisa que eu fiz na outra parte aqui. Eu vou, ó, encosto o meu zíper, o final do zíper no final aqui do tecido. E aí eu vou alfinetar naquela parte que eu falei pra vocês que muda a tecelagem aqui do nosso zíper, né? Que é 1 centímetro pra dentro, que é a nossa margem de costura. E aí eu vou alfinetar, se for preciso eu vou alinhavar e aí vou passar lá a costura com o pé de zíper. E se chegar aqui no cursor ele ficar com dificuldades, eu vou levantar o pé calcador. Pronto, vou lá fazer essa segunda costura. Lembrando que, ó, as duas partes, né, elas têm que estar alinhadas, tanto de uma parte quanto da outra. Onde começou a outra aqui que eu já preguei, eu tenho que começar essa segunda, beleza? Prontinho, agora eu já passei, ó, a segunda costura, né, já preguei o zíper nos dois lados. Agora eu vou virar pra cá. E vocês estão vendo que tem o lado maior, né? Esse lado que tá maior, eu vou agora, neste momento, marcar, ó, do finalzinho aqui da costura que a gente pregou o zíper, eu vou marcar 2 centímetros. E aí eu vou marcar
2 centímetros aqui nele todinho, que vai ser onde eu vou dobrar, beleza? Pra esconder o meu zíper. Marquei aqui 2 centímetros, né, da costura do zíper pra cima. E aí, nesses 2 centímetros, com esse tecido aqui, ele é fácil de marcar, eu consigo marcar até com a unha aqui. Apesar que depois sua unha fica bem estragada, né? Mas você pode também fazer com o ferro, tá? Você vai, depois que você marcou, você vai lá no ferro e vinca esses 2 centímetros. E aí, ó, esses 2 centímetros eu vou deitar eles aqui pra baixo. E aí eu vou colocar o alfinete, ó, tá vendo que ele escondeu o meu zíper? O zíper tá aqui, eu dobro aqui pra cima. E aí eu vou aqui nessa pontinha, onde ele dobrou, né? Colocar aqui um alfinete pra poder me ajudar aqui na próxima costura. Pronto, já tá fechado aqui com o alfinete. E agora eu vou passar uma outra costura que vai ser, ó, rente ao dente de cima do zíper. Olha só, tá aqui, né? Tem essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui a dobra? Aí vocês estão vendo aqui o dente do zíper. Esse aqui é o dente do lado que tá a dobra. E essa aqui é essa outra parte do dente do zíper. Eu vou passar a costura rente a essa parte aqui de cima. Porque se eu passar na outra, eu vou fechar o zíper e aí eu não tenho acesso ao zíper. Então é na parte de cima aqui, ó. Eu dobrei aqui em cima, né? Essa costura, que é uma costura para fixar aqui a minha dobra, ela vai ser feita, ó, nesse dente aqui de cima, tá? Nessa parte aqui de cima, não na de baixo. Porque se você fechar aqui na de baixo, quando você levantar, você não tem acesso ao zíper. Então é nessa parte aqui de cima, na parte que estava o tecido maior, né, que a gente cortou, que a gente dobrou, é que a gente vai fazer essa costura. Aí eu vou lá na máquina passar essa costura aqui pra prender essa minha dobra e volto aqui pra mostrar. Pronto, passei aqui a costura, vou tirar o alfinete, até passei com a linha vermelha aqui pra ver se melhora a visualização pra vocês. E aí o que eu estava falando pra vocês é o seguinte, que quando você prender essa costura, você tem que saber que tem que ser no dente de cima, né? Porque se for no de baixo, você não tem acesso aqui ao zíper, né? Aí agora tá aqui, ó, prontinho, escondido. Eu vou agora terminar a almofada. Com o direito, né, voltado aqui pra cima, eu vou colocar o direito da frente com o direito das costas da minha almofada. Eu vou acertar aqui o tecido e vou alfinetar, né, esse meu tecido aqui, essa minha almofada. Vou, se for preciso, você vai alinhavar, se não, você alfineta e vai lá na máquina passando 1 centímetro da margem de costura, que foi a margem que a gente deixou, né, 1 centímetro pra dentro da borda do tecido. Você vai fazer a costura reta ao redor dele todo. Uma coisa que eu aconselho pra vocês é o seguinte, quando vocês estiverem fazendo a costura aqui dessa lateral, que tem a extremidade do zíper, dê um retrocesso devagar para não quebrar a agulha em cima do zíper, para travar bem, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Vou fazer isso e venho cá mostrar. Olha só, já fiz a costura que é ao redor da minha almofada todinha, com 1 centímetro de margem, né, que eu falei pra vocês. Agora eu vou desvirar a minha almofada. E aí é o seguinte, nos cantinhos você pode dar uma cortadinha assim, ó, pra ela virar bonitinha. Nos 4 cantos você dá uma cortadinha, tira o excesso de tecido, tá? Cuidado pra não cortar a linha. Olha só, depois que você cortou esses cantinhos, né, eu já tava quase me esquecendo. Você pode dar acabamento aqui à sua almofada, né? Um acabamento interno, porque como você vai lavar depois essa capa de almofada, se for um tecido que desfie demais, você pode acabar
tendo a sua almofada desfiando, né? E a gente não quer isso, obviamente. Então você pode passar overlock ou zigue-zague. Eu vou passar aqui overlock na minha, tá? E aí, depois que você fizer esse acabamento interno, é só você desvirar a sua almofada. Os cantinhos você pode dar uma ajeitadinha para ele ficar legal. E aí está quase pronta a sua almofada. Por que quase? Olha só. Se você quiser que a sua almofada finalize desse jeito aqui, o enchimento que você tem em casa der para ela aqui normal e ficar bonitinha, tranquilinha, a sua almofada tá pronta. Porém, você pode deixar ela um pouquinho mais requintada, como assim. Você vai pegar, ó, e vai marcar ao redor aqui da sua almofada inteira. Antes você dá uma passadinha, né, no ferro para ela ficar bem certinha, bem bonitinha. E aí você vai marcar ao redor dela todinha 3 centímetros. Vai fazer um quadrado, né? Marcando 3 centímetros ao redor dela toda. E aí, você vai marcando esses 3 centímetros, ela vai ficar com uma bordinha. Eu vou fazer a minha desse jeito aqui que eu tô falando pra vocês e venho mostrar pra vocês entenderem como é que é. Atente o seguinte, eu tô falando 3 centímetros a mais, tá? Você vai marcar 3 centímetros aqui ao redor dela todinha. Vou costurar e venho mostrar pra vocês. Prontinho, fiz a costura, né, aqui decorativa. E olha só, se você se propor a colocar essa costura aqui, você nem precisa fazer aquele passo que eu falei pra vocês de por dentro dar o acabamento, né, com overlock ou zigue-zague. Porque quando você faz essa costura aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que fica internamente. Fica embutido, aí o acabamento já fica feito, não precisa passar nem zigue-zague, nem overlock. Vou colocar o enchimento aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, ficou assim pronta a nossa almofada, né? Essa última costura que a gente fez foi justamente pra isso, ó, pra dar esse charmezinho aqui a mais. Você pode fazer ele maior, só que aí você tem que aumentar as medidas, porque a de 45 por 45... ou então você diminuir o enchimento, né, a quantidade de enchimento. Os enchimentos que eu tenho aqui em casa eu já compro ele pronto e eles são próprios para almofada de 45 por 45. Então, se eu pegar a almofada com a medida de 45 por 45 e fizer essa costura a 3 centímetros, ela fica um tamanho bom e o enchimento cabe bem dentro dela. Mas, se você quiser com ele maior, eu tenho uma almofada até que eu já comprei pronta com esse aqui de 4 ou 5 centímetros. Fica bem bonito também, só que aí você tem que aumentar, né, as medidas aí da sua almofada. E aí, talvez aumentar mais uns 2 centímetros, aí você consegue depois fazer essa borda aqui maior. Só que nesse tamanho aqui de 3 centímetros eu já acho bacana, ela já dá um charme na sua almofada. O zíper, ó, escondidinho aqui dentro, ó, embutido, fica bem mais delicado o acabamento da sua almofada. E eu espero que vocês tenham gostado de aprender a colocar esse zíper e de fazer essa almofada aqui comigo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do projetinho de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!